Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavra de vida e salvação. Hoje, 22 de outubro, sábado, celebramos a memória de São João Paulo II. Karol Wojtyła nasceu em 1920, na Polônia. Ordenado sacerdote, continuou seus estudos teológicos em Roma, depois dos quais regressou ao seu país, onde exerceu diversos cargos pastorais e universitários. Foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia em 1964, arcebispo do mesmo lugar. Tomou parte no Concílio Ecumênico Vaticano II, eleito Papa a 16 de outubro de 1978, com o nome de João Paulo II. Distinguiu-se pela extraordinária solicitude apostólica, em particular para com as famílias, os jovens e os doentes, o que o levou a realizar numerosas visitas pastorais a todo o mundo. Entre os muitos frutos mais significativos deixados em herança à Igreja, destaca-se o seu riquíssimo magistério e a promulgação do Catecismo da Igreja Católica e do Código de Direito Canônico para a Igreja Latina e Oriental. Morreu piedosamente em Roma a 2 de abril de 2005, na vigília do segundo domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia. São João Paulo II, rogai por nós. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas, trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, irei todos morrer do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse dia 22 de outubro, sábado, a Igreja nos propõe esse Evangelho, segundo Lucas, que vem nos trazer uma pauta muito importante, que é a conversão. Jesus nos chama, nos convida à conversão. O que é a conversão? É mudar o rumo, mudar o caminho. Muitas vezes, na nossa vida, a gente segue alguns rumos errados. E Jesus vem nos alertar. Opa, muda o caminho, muda o sentido. Né? E qual que tem que ser esse sentido? Seguir o caminho rumo ao céu, rumo a Deus. E é o que nos fala aqui no início. Né? Pessoas chegam para Jesus com alguns relatos de pessoas que foram vítimas de tragédias. Né? E Jesus vem falar: por acaso vocês pensam que só porque as pessoas sofreram esse tipo de morte, elas são
mais pecadoras que os outros? Não. E quantas vezes esse é o nosso pensamento? Nossa, fulano era tão bom e aconteceu isso com ele. Ou então, ixi, quem é ruim não morre, né? Vaso ruim não quebra. Já ouviu falar isso? E às vezes acontecem coisas ruins na vida de algumas pessoas e a gente fala que isso é castigo de Deus. Isso é uma grande mentira. Isso é um grande erro. Que Deus é esse, né? Que castiga? Não é o Deus dos evangelhos. O Deus do evangelho é um Deus de misericórdia. É um Deus de amor. Porque se fosse para ele castigar, né? Acabar com a vida das pessoas dessa forma, teria acabado lá em Adão e Eva. Né? O erro principal, o erro inicial foi ali. Se ele quisesse que os pecadores, os maus, não ficassem sobre a terra, né? Ele teria acabado ali. Por que ia deixar acontecer tudo isso para depois acabar com as pessoas muitos anos depois? Não faz sentido. Por que Deus, então, tem esse caminho de amor, esse ato de amor para conosco? Porque Ele acredita na nossa conversão. E é isso que nos fala a segunda parte do Evangelho. Né? Aqui fala sobre um agricultor, né? Um vinhateiro, e lá tinha uma figueira, e essa figueira não dava frutos. Quantas vezes na nossa vida nós não damos frutos saborosos para Deus? Muitas vezes a gente dá fruto, mas dá fruto amargo, infelizmente. Né? Nossos pecados, nossos erros. E às vezes a gente passa sem dar fruto nenhum, né? Uma vida apática, sem que nós possamos dar esses frutos saborosos a Deus. E qual o sentido desse fruto? Né? Como estão sendo os nossos frutos? Saborosos, doces ou amargos? Ou nós somos uma figueira estéril, como é no caso aqui dessa segunda parte do Evangelho? E essa figueira então estava ocupando um lugar ali. E o que o agricultor fala aqui? Para cortar, né? Venho procurar figos nessa figueira e não tem encontrado, então corta. E o que então o agricultor fala? Ele responde: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. O próprio Jesus faz isso. Vou lá, vou amar esse povo, vou ensinar tudo aquilo que é de bom para eles. Depois eu vou morrer, vou ressuscitar, vou enviar o Espírito Santo. Se depois de tudo isso que eu fiz, realmente eles não quiserem mudar de vida, aí tu a cortarás. Ou seja, não existe esse castigo de Deus. Muitas vezes, o que a gente fala dessas condenações são frutos das nossas escolhas. Deus não castiga ninguém. Deus não condena ninguém, né, ao fogo do inferno nem nada. São as nossas próprias atitudes que nos levam para lá. Nós somos livres. A nossa escolha que nos faz ir para o céu ou para o inferno. Então, o próprio Deus nos dá tudo aquilo que é necessário. Como fala aqui, vou cavar em volta dela, colocar adubo, né? Jogar água, fazer tudo para que aquela planta, né? Para que aquela figueira possa florescer, possa frutificar. Da mesma forma, Deus nos dá a fé, nos dá a Eucaristia, nos impulsiona a oração, nos perdoa, né? Nos dá a nossa comunidade para que nós possamos frutificar. E se nós não frutificarmos, aí sim, por escolha própria, o Senhor pode, né? A gente segue um caminho rumo à distância de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre buscar o caminho, assim como São João Paulo II, um caminho de céu, um caminho de amor, um caminho de amizade com Deus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, muita força e paz. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.